Quer dizer que a culpa do Flamengo ter um bando de jogador soberbo, um bando de jogador prepotente e muitas vezes sem vergonha na cara é do Felipe Luiz. Quer dizer que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo teve a coragem de demitir um treinador que ganhou tudo em um ano de carreira, depois dele ter ido para uma coletiva de imprensa, numa salinha do Maracanã, em menos de 30 minutos de conversa. E é sério que vão achar que isso vai ser levado com normalidade. Eu não vou levar como normalidade. Porque isso é sacanagem. O que foi feito com o Felipe Luiz é falta de lealdade por parte da diretoria. É falta, sabe do quê? De uma coisa que eu valorizo muito no ser humano, que é gratidão. Porque na hora que o Flamengo estava na merda, depois de um trabalho péssimo do Tite, que não se ganhava nada com futebol ridículo, quem assumiu o Flamengo, quem consertou esse Flamengo, foi o Felipe Luiz. Quem botou a cara para construir um estilo de jogo, para ser campeão de Libertadores, para ser campeão de Copa do Brasil, para ser campeão brasileiro, para chegar numa final de Mundial de Clubes e ir para os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, foi o Felipe Luiz. Não dá para não se criticar uma demissão covarde como foi essa. Uma demissão fria como foi essa. Porque o Felipe Luiz, não se esqueçam, ele é ídolo do Flamengo. Ele ganhou tudo como treinador e tudo como jogador. Ele é torcedor do Flamengo. Ele merecia o respeito, a lealdade e a gratidão do Flamengo. A culpa maior do começo péssimo de temporada é de um bando de jogador que se acomodou, que ficou sim soberbo, com o rei na barriga, que começou a ir pra noitadinha toda hora, porque acha que agora já é rei no Rio de Janeiro. E isso não é falado. Esses caras não vão ser demitidos por essa diretoria. Porque quem merecia ser demitido era uma boa parte desse elenco que não leva o Flamengo a sério como tem que se levar. E o Felipe Luiz sempre levou esse Flamengo a sério. Felipe Luiz sempre se dedicou ao máximo, sempre trabalhou muito. Felipe Luiz, isso é informação, não é suposição. Trabalhava mais de 12 horas por dia no Flamengo. Que jogador desses que jogava? De um ataque que não está fazendo gol, de uma defesa lenta e acomodada. O que foi feito com o Felipe Luiz ficou muito claro. Guardaram mágoa do processo de renovação, onde o Felipe Luiz realmente pediu muito, sempre pedindo mais, e que teve seus erros. Mas nada justifica demitir dessa forma. Que papelão do Flamengo. No meio desse tumulto todo, aqui tem informação. Leonardo Jardim tá fechado com o Flamengo. É o novo treinador do Flamengo. Já chega hoje ou amanhã no Rio de Janeiro para acertar todos os detalhes, já começa a trabalhar e mais, pode até já ser o treinador do Flamengo na final do Campeonato Carioca, Fla-Flu no domingo, tá? É informação no meio dessa turbulência toda, ou seja, o Flamengo já tinha tudo ali arquitetado. E só passando uma outra informação, a decisão da demissão do Felipe Luiz nem passou por qualquer vice-presidente do Flamengo. A decisão ela foi exclusivamente do Boto com o BAP, tá? Muitos vice-presidentes, inclusive, foram pegos de surpresa com a demissão do Felipe Luiz. Muitos discordaram da demissão do Felipe Luiz e foi uma decisão apenas do Boto e do BAP, do presidente do clube. Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo, já chega provavelmente hoje no Rio de Janeiro e pode até ser o técnico na final do Campeonato Carioca no Fla-Flu. Fala pessoal, aqui é o Felipe Luiz e eu gostaria de comunicar a vocês que eu estou me retirando do futebol profissional como atleta. Foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Quem me conhece sabe, sempre disse para os meus amigos, para o meu entorno, que eu gostaria de jogar até os 45, mas infelizmente não é possível. Eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. E como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada. 10 meses se passaram e o ídolo agora é técnico do Flamengo, com contrato até dezembro de 2025. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. Mas eu erro, não tenho problema nenhum de assumir. Aliás,
falo perfeitamente que eu sou o responsável. Não tenho problema em assumir. Como eu já disse outras vezes, talvez o treinador, o torcedor, ele goste mais desse perfil de jogador que dá carrinho e tudo mais, que conecta mais. Eu sou um perfil diferente, mas eu conecto com o torcedor de outra forma com ele. Então eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir, e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vi os melhores anos da minha vida. Ah, pilhado, quero ver se hoje você vai elogiar o Pedro e o Paquetá. Recebi várias mensagens assim. Primeiro de tudo, claro que eu vou elogiar, até porque eu cobro para que esses caras mostrem o que eles podem jogar para o que eles ganham no Flamengo. Então, se eles fizerem gol, se eles criarem chances, eles vão ser sempre elogiados. Se eles mostrarem vontade nos jogos. Agora, é bom deixar uma coisa bem clara. O Madureira, principalmente com um jogador a menos, não pode ser parâmetro de nada. Quero eu que o Pedro e o Paquetá joguem contra times da Série A do Campeonato Brasileiro o que eles jogaram hoje. Só que isso ainda não aconteceu nesse ano. Vamos lembrar aqui, Paquetá, desde que chegou, não foi bem, não teve boas atuações no Brasileirão, na final da Recopa, na final da Supercopa. Pedro, um início horroroso de temporada. Os 6 gols que o Pedro tem no Carioca, que agora ele está disputando a artilharia porque fez 4 hoje, 2 foram contra o Sampaio Corrêa, o fraquíssimo Sampaio Corrêa, e 4 foram hoje quando o Madureira já estava com 1 a menos. Ou seja, foram contra o Madureira com 1 jogador a menos. Então, tem que ser elogiado? Claro que tem. Eu sou sujeito homem. Eu critico quando tá mal e vou elogiar quando jogar bem. Pelo contrário, eu quero que jogue bem. Se eu critico é porque eu quero que esses caras mostrem a vontade que eles têm que ter vestindo a camisa do Flamengo. Agora, não me deem como parâmetro o jogo de hoje. Porque lá no jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Flamengo também goleou, isso vai dar ânimo pro Flamengo, motivação. Foi o mesmo discurso que estão usando hoje. Não deu ânimo nenhum. Goleou o Sampaio Corrêa, continuou péssimo depois. Agora, tomara que esse jogo contra o Madureira e a pressão que a torcida botou nessa semana sirvam para motivar esse time do Flamengo, que não tem motivo para não estar motivado, né? Porque vestir a camisa do Flamengo, ganhar salário milionário em dia, já tem que ser motivo de muita motivação, mas tomara que agora a displicência acabe, a soberba acabe, que essa goleada de hoje seja um divisor de águas para a temporada. É o que eu mais quero e é por isso que eu critico. Porque tem muito potencial esse time. É um time caríssimo. O elenco, um dos elencos mais caros do Brasil. E estava mostrando muito pouco. Está mostrando muito pouco ainda nessa temporada. Se começar a mostrar, eu vou ser o primeiro a elogiar.